Podcast CRPMA. Olá, PSIS do Maranhão, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. É com muita alegria que estamos dando início a essa série especial onde colocamos as questões raciais na ordem do dia. Essa é uma iniciativa da Comissão de Relações Étnico-Raciais do Conselho de Psicologia do Maranhão, onde visamos promover diálogos sobre psicologia, saúde mental e as questões que atravessam a população negra no Maranhão, buscando compreender como é que isso impacta, né, nas estratégias que podem ser utilizadas por psicólogas e psicólogos. Mais uma vez, a psicologia se compromete com a criação de espaços de escuta, mas nessa temporada, o CRPMA propõe irmos além. Vamos questionar as bases epistemológicas que conformaram historicamente as formas de escutar da psicologia, nos levando a pensar como esse campo ele é atravessado pelo racismo e de como a atuação profissional pode perpetuar ou não desigualdades e apresentar caminhos para a construção. Por isso, em cada episódio, reunimos psicólogas, psicólogos maranhenses, ativistas, pesquisadores, profissionais que atuam, né, de referência no nosso campo, principalmente aqui no Maranhão, e que têm contribuído para a criação de ações antirracistas, com foco na cultura negra no nosso estado. Para nós, assumir o lugar de onde estamos falando é fundamental. Do Maranhão para o mundo, sejam bem-vindas e bem-vindos a estas encruzilhadas. Eu já estou muito animada para essa conversa de hoje, né? A gente já estava ali conversando um pouquinho antes, mas eu quero apresentar primeiro as nossas convidadas e o nosso convidado. A nossa primeira convidada é Renata Costa. Oi, Ana Letícia, tudo bom? Obrigada por esse espaço, primeiramente. Renata, ela é graduada em psicologia e em ciências sociais, e assim foi uma super coincidência, né? Porque a gente está aqui também com duas pessoas, com dois antropólogos, né? E a Renata também é graduada em ciências sociais, ela é especialista em psicologia clínica, ela é mestranda no programa de ciências sociais, é isso? No programa de pós-graduação em cartografia social e política da UEMA. Pronto, da UEMA. Já vou ser antropóloga também, igual os meus colegas. Que bom. Ela atua como psicóloga clínica, com foco em atendimento para mulheres pretas, né, fazendo uma clínica antirracista e uma clínica decolonial. É uma alegria te receber hoje, Renata. Obrigada. Bem-vinda. Quem tá aqui também com a gente é a Cláudia Gouveia. Cláudia é uma mulher negra, candomblessista, é Kédia de Ogum, mestra em antropologia social, integra a coordenação da Rede Estadual de Mulheres Negras, a RENEGRA, integra o Comitê Impulsor Estadual para a Marcha das Mulheres Negras, né, que vai acontecer agora em novembro. Cláudia daqui a pouco vai falar um pouquinho para a gente também sobre isso. Atualmente ela trabalha na UMF do Tribunal de Justiça do Maranhão, né, minha colega de trabalho, foi lá que nós nos aproximamos, né, nos conhecemos. Lá na UMF ela é chefe de uma divisão que trata da questão da cidadania e dos direitos humanos. Ela traz na sua trajetória a militância pelo viver bem da população negra, em especial das mulheres e da juventude negra. Escreveu o livro Caixeiras do Divino, a sua dissertação de mestrado, que retrata o poder do matriarcado nas religiões de matriz africana. Atualmente também ela tem forte militância com mulheres encarceradas e egressas do sistema prisional e é uma das coordenadoras do programa IA. Bem-vinda, Cláudia. Nossa, Ana, obrigada. Obrigada por esse convite maravilhoso. Fiquei super honrada, né? E eu feliz demais. Primeiro, ter uma presidenta negra nesse conselho, né? Acho que isso, para nós, é muito significativo, para nós mulheres negras, esse lugar de poder, né? E lugar de poder com qualificação, né? Com um olhar específico para esse lugar também. É muito importante esses lugares que a gente ocupa para que a gente possa realmente descolonizar, né? Esse processo da psicologia, nas ciências sociais, em qualquer lugar, em qualquer ciência. Nós que estamos falando de nós mesmos, né? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Cláudia. E para completar, eu vou falar, antes de falar dele, eu vou fazer aqui uma declaração afetiva, porque acho que ele não me conhecia, mas eu já o conhecia porque assim é uma referência, principalmente na universidade. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, nesse episódio com vocês, mas também com o professor Carlão, né? Carlão é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas.
é mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas também. Tem um doutorado em Ciências Sociais e Antropologia pela PUC de São Paulo. Foi coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né, a ABUFMA, e é idealizador e docente, né, foi docente do curso de licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros da UFMA. Bem-vindo, Carlão. Obrigado, Romantis. Um prazer imenso estar aqui. Super gratificante de conversar sobre essas questões, né, especialmente dialogar coincidentemente, 2 ex-alunas. 3, né? Não, ele não foi o professor. Todo mundo falava de... Eu fiz psicologia na UFMA. Sim. Na época, tu era professor do curso, e aí todo mundo falava de Carlão, e eu digo, poxa, nunca vai ser meu professor. Eu queria ser professor, queria ser aluna de Carlão, mas nunca aconteceu. Que coisa interessante. Então, é um prazer muito grande, né, trazer essas conversas para o público que nos acompanha, que nos assiste. É extremamente importante e agradeço muito a essa oportunidade. Eu queria, né, colocar aqui para vocês, para a gente iniciar esse bate-papo, iniciar essa conversa, que é algo que a gente estava até falando um pouquinho disso ainda agora, né, em relação à questão de como a discussão racial demorou a chegar na psicologia, né, como essa discussão ela demorou a chegar. Eu queria que vocês pudessem comentar isso, falando da psicologia também, né? Mas também falando das áreas de atuação de vocês. Se isso também foi demorado, como é que se dá esse processo nessas outras áreas? Fiquem à vontade, quem quiser. Eu percebo que essa questão racial demorou um pouco mais chegar na psicologia, né? A gente vem de uma base eurocêntrica, de uma base colonial da psicologia, como muitas ciências hoje, como a própria ciências sociais, né, como os meus colegas aqui sabem também, e a psicologia ela não ficou isenta disso. Então, por muito tempo, se acreditou que a psicologia era neutra, que essas questões sociais elas não deveriam adentrar a psicologia. Só que quando a gente vai falar da construção da subjetividade, a nossa subjetividade ela é atravessada por questões coletivas, por questões sociais, por demarcadores sociais de raça, gênero, idade, como a Audre Lorde fala. Então, a gente não está isento também de discutir questões sociais na psicologia. É importante, nós somos seres atravessados. Então, é difícil a gente falar de uma psicologia só no aspecto individualista, né? Porque a nossa subjetividade ela é construída socialmente. Então, eu tenho percebido que, atualmente, esses debates têm sido intensificados na psicologia pelas próprias minorias raciais, nesse sentido de enfatizar esse debate. Quando a gente fala minoria, a gente não está falando no sentido numérico. Sim. A gente está falando no sentido de relação de poder. Sim. Então, essas próprias populações, nós, como populações de minoria, estamos nos colocando também como pesquisadoras e pesquisadores dessa área, né? Então, de adentrar esses espaços de discussões de gênero, né? Então, as mulheres vêm fomentando mais esse espaço. Pessoas pretas, pessoas pardas, indígenas, né, pessoas amarelas também, têm falado mais sobre essas questões étnico-raciais dentro da psicologia, e eu percebo isso na clínica, né? Então, eu sou uma profissional que hoje em dia eu trabalho no atendimento majoritariamente com mulheres negras. Então, eu vejo isso diariamente nos meus atendimentos, como essas questões raciais, elas estão ali atuando no desenvolvimento da nossa personalidade, dos nossos comportamentos, afetando ali a nossa construção do olhar do eu sobre mim, né? Então, isso passa muito nos nossos relacionamentos, nas nossas questões trabalhistas, nas construções das nossas posições sociais, e isso nos afeta também. Isso também, o racismo é fonte de sofrimento. Sim, né? Então, e esse debate chegar agora, mais recentemente, né, na psicologia, então precisa ser discutido até o porquê disso ter chegado mais recentemente, né? Porque lá atrás a gente já tinha essa discussão na psiquiatria com o Fanon. Demorou a chegar. E nas ciências sociais, como é que se deu esse debate? Como é que iniciou? No caso da antropologia, a antropologia é considerada
entre outras denominações, uma ciência filha do colonialismo. Né? A antropologia se desenvolve a partir do contato das sociedades europeias com as sociedades africanas, asiáticas, ou seja, o que estava fora do mundo ocidental. Então é nesse contexto que a antropologia vai construir seus conceitos, suas teorias, etc. E certamente que as interpretações, as investigações também traziam, né, para dentro dessa produção de conhecimentos, traziam uma carga eurocêntrica muito pesada. Embora a antropologia se constitua na sua trajetória com um processo de desmistificação de preconceito, de compreensão das especificidades culturais de cada grupo, etc. Isso certamente contribui para olhares diferenciados, mas ainda traz essa carga. Então, e especialmente quando a gente começa a ter, acho que essa mudança, ela vai ocorrendo ao longo do processo histórico de constituição dessa área do conhecimento, em diálogo com outras áreas também, com a filosofia, com a sociologia, que é até anterior à antropologia, porque a antropologia ela se desenvolve já mais recentemente, em meados do século XIX. Né? A antropologia? Em meados do século XIX, né? Muito influenciada pelas teorias evolucionistas, especialmente dos trabalhos de Darwin, etc. E há uma briga, inclusive, entre antropólogos nesse sentido, né? Alguns que tentam mostrar essa coisa da incapacidade, da inferioridade, esses conceitos todos vão sendo construídos a partir daí. Mas chega um momento que essas concepções não dão conta de explicar a diversidade, os saberes, o aprofundamento dos conhecimentos, né? Isso vai se modificando. Mas eu penso, trazendo um pouco mais para próxima, eu acho que isso tem a ver também com a chegada na universidade, da nossa chegada na universidade enquanto pessoas pretas, porque esse não era um universo colocado para nós. Né? A gente sempre ficou muito à margem desse processo de estar dentro da universidade, esse espaço de poder, de conhecimento. Né? E nessa chegada é interessante porque ela vai qualificar os debates, porque a gente traz para a universidade as nossas dores ancestrais, né? Que não são dores físicas, né? Que são as dores de toda a tragédia vivenciada pelo tráfico transatlântico, pelas necessidades de sobrevivência, pelas formas diferenciadas das populações escravizadas e seus descendentes se relacionarem com essa sociedade. Então, isso, de alguma maneira, amplia também o universo de conhecimento dessas áreas. Né? Eu acho que isso tem uma importância grande para a gente estar nesse momento debatendo sobre essas questões. E eu penso também, completando o que o Carlão traz, que se eu for pensar, por exemplo, a minha formação, eu lembro quantos livros de pessoas negras eu li na minha formação. Né? Eu sou da 2ª a 3ª turma de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Maranhão, Federal do Maranhão, e a gente não lia autores negros. Né? Quem trazia autores negros eram os professores que já vinham para esse lugar, né? O professor Carlos Benedito, o professor Ferretti, né? Porque trabalhava com religião de matriz africana. Então, mas assim, o pensamento que a gente construía em nós mesmos era o pensamento do branqueamento. Né, autores brancos que discutiram a negritude como objeto de pesquisa. Né, nós não éramos colocados como lugar de construção de uma pesquisa, de uma ciência. Quando você vai partir agora para ler autoras negras, principalmente agora eu estou muito lendo as mulheres negras, né, muito mais do que nunca, enfim, em todos os ramos, mas também os africanistas, né? Você começa a pensar uma ciência negra feita por pessoas negras e para pessoas negras. Então a universidade ela era um lugar de branqueamento, um lugar branco, em sua maioria. Nós conseguimos entrar nos cursos de cuidado, e aí a psicologia, a pedagogia, né? Era a gente para cuidar, e para cuidar às vezes também das pessoas brancas, né? Porque a gente precisava entrar no mercado de trabalho também, nessa lógica da exclusão. Então a ciência ela foi pensada por pessoas brancas para pessoas brancas. Então, assim como a psicologia, e nós falamos sobre isso há pouco, né? E a Renata traz brilhantemente. Como é que eu me coloco sozinha no mundo se eu venho de um processo diaspórico que os meus ficaram para trás? Né? A minha família, eu sou mulher de candomblé, a gente fala muito isso. A gente consegue reconstruir comunidade nas comunidades terreiro. Né? Eu encontro minha mãe, eu encontro meu pai, eu encontro meus irmãos. Eu construo um novo lugar de cuidado, de proteção, de afeto.
Que não tinha sido permitido. Exatamente, que não né, foi permitido. Então a minha anteriormente. psique, né, o meu pensar, Sim. ela parte daí. Eu não sou só. Eu me reencontro com esse lugar, né? De ser alguém, de ser um cidadão com os meus iguais. Se eu não faço isso, e a ciência não nos traz isso, né? Nos traz agora, muito recentemente. Então, mas a gente estudou pessoas brancas e a psicologia, ela vem desse lugar, né? Dos grandes, né? Que discutiam que é todo mundo igual, a psique tem que ser dialogada. Mas como que eu penso isso para a população negra que vem de um processo diaspórico? Sim. Então, é muito complexo você individualizar o eu, né? Sim, Uma família preta. É muito interessante, né, essa discussão, porque, não sei, a Renata, porque a Renata ela vive esses dois mundos, psicologia e ciências sociais, mas na psicologia a gente imaginava que a gente sofria isso muito, assim, que é um sofrimento muito só da psicologia, Sim, da gente não ter sim. uma discussão, mas eu percebo que isso é algo que estava presente Nas também humanas. nas ciências humanas de modo geral, né? E é interessante, agora nas falas de vocês, que a gente realmente, durante a minha graduação em Ciências Sociais, eu não li autores negros. Mas agora, na pós, eu tô tendo uma cadeira que é Pensamento Político Negro. São só autores negros. A gente teve uma unidade só autoras negras, né? E para mim foi muito importante esse contato também de ter essa leitura dessas autoras, a Lélia Gonzalez, né? A Chata Chakur, né? A Audre Lorde. Então isso é uma base para mim também na psicologia. Sim, né? E a gente vê essas pequenas grandes mudanças, né? Sim. E da gente ter essa certa até uma virada epistemológica também, Sim. né? Da gente estar lendo autores negros, porque a produção intelectual negra, ela existe. Sim. E ela é enorme. E ela nos reconstrói, né? Sim. Porque você lê e você se vê ali, né, Gal? Exato. E a gente não tinha acesso a essa Isso. produção. Não chegava, né? Não chegava. A gente começou a ter acesso aos autores africanos muito recentemente, traduzidos para o português. É como se eles não existissem. É como se não houvesse produção. Como se não houvesse produção. A impressão que a gente tinha aqui é como se não houvesse produção. Eu tive assim, digo, na minha formação, eu sou jovem há mais tempo do que vocês, eu tive o privilégio, eu diria, né, de ter convivido com Lélia Gonzalez, com que legal. Davi Dias do Nascimento, né, com a Beatriz Nascimento. Pessoa fabulosa, com quem a gente tinha muita briga, inclusive. Mas, assim, já abrir esse horizonte, né, de perceber que a gente tinha uma produção de uma intelectualidade negra. E é interessante, porque quando você falou desse curso, ele é ministrado por 2 professores negros. Sim, por 2 professores negros. Aniceto e Davi. Né? E é interessante porque a minha turma de mestrado, ela é composta majoritariamente por mulheres negras. Pois é, isso é interessante, porque... Aí é a gente que está trazendo essa... que está fazendo esse jornal. Sim. Eu acho que a gente conseguiu, né, nesse processo todo, a gente conseguiu acumular conhecimentos também e sempre sem perder a nossa referência, essa referência ancestral. Né, que é extremamente importante. E quando a gente fala de ancestralidade, não é coisa do passado. Sim. É essa circularidade, essa dinâmica. Que nos mantém vivo, que mantém vivo. Que a gente não pode perder essas referências. Sim. Né? Isso. Renata, tu falaste, né, que tu trabalha, que esse teu foco de trabalho na clínica, esse trabalho com mulheres negras. Tu pode falar um pouquinho mais... como é que é esse trabalho, porque assim, a gente entendeu, né, que a discussão dos autores é muito recente na psicologia, e aí tu te forma e já pensa nessa opção, nesse foco. Como é que se deu assim, esse processo de escolha? Então, essa construção dessa escolha, né, ela também perpassou muito pelo meu próprio processo de racialização. Eu sempre soube que eu era uma mulher negra, mas aí cheguei num certo ponto de pensar as implicações sociais disso, né, que me fez lá atrás ter esses incômodos dentro da própria psicologia. Né, e eu sou uma mulher negra, eu preciso dessas referências, eu preciso me ver nesse lugar enquanto psicóloga também. Né, então também partiu dessa construção da visão de mim mesma.
E a partir desse lugar que eu me vi, que é um lugar incômodo socialmente, né, de me ver desse lugar, de procurar referência de mulheres pretas dentro da psicologia, de procurar referências intelectuais. Então eu fui construindo, eu ainda estou construindo, né, esse arsenal de pensar a psicologia voltada para mulheres negras também. Sim. Né? E é um público que a gente vê que, além do racismo, tem a intersecção de gênero, que é muito forte. Sim, né? Sim. E além dessas duas cargas de opressão, a gente vai vendo mais cargas ainda. Né? E como tudo isso são reverberações de um passado colonialista também, né? Que está até hoje. Né? Então, para mim, foi uma decisão política. Foi uma decisão importante, uma decisão coletiva atender mulheres pretas, né, para além de mim. Né? Então, construir isso para que os profissionais que estão se formando agora, né, as outras meninas negras que estão se formando, né, possam também ter essa base, né, que as mulheres negras possam se ver também na posição de serem cuidadas e não somente de cuidadoras, como que né? Então, quem cuida de nós, né? Quem cuida da gente, né? Quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida, eu penso que é interessante que quando a gente vai buscar esse apoio, eu penso, né, no Fanon. Acho que Fanon traz uma contribuição extremamente importante para a gente se perceber, né, quando ele escreve, especialmente o Pele Negra, Máscara Branca, embora talvez a obra mais contundente seja Os Condenados da Terra, mas esse livro, Pele Negra, Máscara Branca, acabou virando meio que livro de cabeceira da militância negra num determinado período, e para a gente foi extremamente importante. Né? E o outro é o trabalho da Neuza Santos Souza, né? Tornar-se Negra. Então, esse livro, essas obras são importantes porque trazem para a gente, né, aflora na gente as dores de se perceber, né? Enquanto pessoa negra num universo extremamente branqueado, onde você não encontra seus iguais. Né? A dificuldade de não estar compartilhando, não estar encontrando seus iguais, ela também é bastante dolorosa para a gente. Né? E romper com esse processo é um grande desafio. E é a partir desse rompimento que a gente consegue trazer para os nossos espaços de trabalho, para a sala de aula, para o diálogo, essas questões, né, que estavam ali escondidinhas, que a ciência não está tratando, não está querendo saber também dessas histórias. Né, a gente viu agora o episódio da professora na USP. Sim. Quer dizer, 6 pessoas brancas entraram com o processo, porque aquela mulher não tem qualificação para ser professora. Ou seja, assim, conseguiu o primeiro lugar e foi. O espaço acadêmico ainda é um espaço muito bastante árido. difícil, né? Então, essas áreas do conhecimento ficaram muito tempo aprisionadas nesse universo fechado, direcionado para um determinado tipo de gente. Né, que onde a gente não está contemplado. E interessante como também se mistura muito psicologia com psiquiatria, né? Então, se você pensar, por exemplo, por que os negros não fazem terapia? Nossa terapia, porque também é um lugar ainda de pensar uma qualidade de vida que não chega pra gente. Né? É como se nós não pudéssemos ter acesso a esse lugar também do cuidado. Então, imagina, então os negros vão para onde que vão? Como é que você vai trabalhar a psique da pessoa negra, né? Porque também foi pensado isso pela questão do evolucionismo, né? Então, a loucura vem para as pessoas negras, né? Exato. Né? Está fora da razão, o louco, a mulher e a criança, né? Que são asiladas, né? Que vão aos hospícios. Então, isso é muito forte também. E aí, Renata, você traz algo que é fundamental. Como você rompe com isso? E Carlão traz, eu não me vejo no meu igual, né? Eu não vejo uma mulher negra na psicologia, né? Como é que eu vou fazer nesse lugar? Né? Porque não é pensado esses lugares, né? O não lugares, né, Carlão? Não está pensado pra gente esses lugares da ciência, né? Do lugar de poder. Então, é uma ruptura muito grande. Por isso que não pode ser individual. Né? Não pode ser individual. E colocam pra gente isso, né? Então, uma mulher negra não pode passar em primeiro lugar no concurso de uma universidade como a USP. Só entra porque tem cota. E aí é essa discussão também dos lugares de construção de uma reparação histórica à população negra, né? Então, é muita coisa, né? Eu acho que aí, por isso que eu achei tudo muito novo para todas as ciências humanas, porque nós estávamos excluídos desse lugar da ciência, do pensar.
né? E agora a gente está sendo provocado a Exato, pensar, pensar, a gente e a está sendo juventude provocado negra que entrando práticas nesse lugar da realizadas. A gente se ciência. depara, mesmo no espaço acadêmico, a gente se depara com muitas pessoas que não conseguem desenvolver seus trabalhos trazendo as questões raciais porque não encontram orientação. Exatamente. Né? Aí as falas assim, né, eu vivi essa experiência que eu vivi assim do coordenador de um grupo de trabalho dizer, mas você fala como intelectual ou como militante? Sim, tem isso. Ou seja, o que é você? Não, sou essas duas coisas, né? Porque você não consegue. E aí, quando vem essa pergunta, tu sente que é num tom, tipo assim, como se a militância fosse menor? Se fosse menor, né? Ou então como se você não pudesse falar das suas histórias, como se as suas histórias não pudessem ser problematizadas do ponto de vista teórico, metodológico, etc. Né? Não, isso aí fica lá no fundo, não traz. Mas isso faz parte, Sim. né? Então, eu acho que essa é a mudança que a gente traz. E eu acho que na medida que se consegue perceber isso, né, trazido por pensadores negros, que a própria psicologia se modifica, se transforma, se abre esse leque de possibilidades. Uns 15 dias atrás, nós estávamos entre amigas, né, do movimento negro, pensando várias questões. E nós temos filhas na universidade, né, em vários cursos, né, os mais diversos, na enfermagem. Né? E a filha de um amigo que está na enfermagem, eu estou pensando na minha monografia. Aí eu, saúde da população negra, né? Aí ela, tia, eu tava pensando, que lugar da saúde, digo, as doenças étnico-raciais, né? Aí ela me olhou, né, tia? Aí outra amiga falou assim, não, por que ela tem que estudar isso, coisa de preto? Porque se ela não estudar, ninguém vai estudar. Se ela não olhar, sim. Somos nós que temos que fazer as coisas por nós mesmos, ainda é assim. Se ela não estudar as discussões da saúde da população negra, ninguém vai estudar dentro de um curso de enfermagem, de medicina, que seja. Então, assim, ainda um aprisionamento? Pode ser, mas ele ainda é necessário. Porque a juventude negra entra há pouco tempo na universidade. Sim. Né? Então, a ciência ainda tem que ser construída pelos nossos iguais, nós para nós mesmos. Não dá para ser diferente ainda. Talvez daqui a um tempo você possa estudar outro tema, mas ainda não dá, né, Renata? Mas vocês não acham que aqui no Maranhão, assim, né, no nosso estado, onde a gente tem muitas pessoas negras no nosso estado, né, tem muitas pessoas negras ocupando espaços, né, professores de universidade, coordenadores, mestrado, vocês acham que houve alguma mudança, assim? Vocês percebem... O que vocês percebem, sei lá, que uns 20 anos atrás não era e hoje não teve? Como é que vocês avaliam isso? Eu penso que a gente tem um marco nessa história, que é o Centro de Cultura Negra do Maranhão. Porque grande parte de nós passou pelo CCN, né, e se qualificou no debate sobre a questão racial, estimulado por Mundinho Araújo. Isso foi extremamente importante porque nos conduziu para além daquele espaço da militância política, social importantíssimos, nos possibilitou romper algumas barreiras e ocupar esses espaços e trazendo para esses espaços a nossa presença preta, as nossas falas, os nossos questionamentos, né? E isso, de alguma maneira, mexeu com essas instituições também. Claro que não a gente continua, né, num processo de desigualdade extremamente violento, o racismo nos abatendo diariamente, nos matando, nos adoecendo, etc. diariamente. Mas a gente consegue até problematizar essas dores, né, trazer para o debate, de alguma maneira provocar um incômodo nessa situação. Como é que qual é o lugar social que essa maioria de população brasileira está ocupando, né? E como é que essa sociedade não se sensibiliza com essas situações. Então, nós conseguimos, eu penso que o Centro de Cultura Negra tem um papel extremamente importante em trazer para as escolas, para as instituições, etc., os debates sobre a questão racial no Maranhão, e aí abrindo caminho para esses novos percursos, né, que a gente está tendo, de ter jovens, né, de ter essa juventude e também começando a se preocupar com isso, seja a nível de como chegar na universidade, a nível de como formar um grupo cultural, de como, enfim, de como fazer parte desse espaço e ser reconhecido nele, se reconhecer nele, do ponto de vista da coletividade. A ocupação do espaço da ciência pela juventude negra é fundamental. Sim. Em todas elas, né?
E eu penso que na psicologia ela é fundamental, porque eu acho que existe uma sequela, né, desse processo diaspórico que é muito forte para a gente. Então, você pensar quem está na linha do tiro todos os dias é a juventude negra, quem está no subemprego são as mulheres negras. Então, nossas famílias elas são atravessadas pelo racismo estrutural, né? Então, se você pensar quem está nos presídios é a população negra. Isso é um processo histórico. Então, por isso que eu falei, né, para essa sobrinha, você precisa estudar, sim, ainda, né, a saúde da população negra, cuidar dos seus, porque é ainda um processo extremamente perverso, a própria ciência está se colocando nesse lugar, né? Então você vai ter aí, como o Carlão traz, um processo que marca para a militância negra, e aí nós e nossos filhos, né, e levando para esse lugar, para as escolas públicas, enfim, ao processo de entrada nas universidades, também pela população, pelos nossos meninos da periferia, mas extremamente, o tempo inteiro, isso é questionado também nessa sociedade racista, né? Então, a ponto de acontecer em vários processos aí, nas universidades, nos concursos públicos, o questionamento sobre a questão da política de cotas. Então, eu penso que esse processo todo que nos massacra, ele ainda nos faz nem entender esse lugar que a gente chega. Porque eu chego sozinha, né? Eu sou a única da minha família, há 30 anos atrás, que consegui acessar a universidade. Então, uma família de mais de 12 mulheres. Depois, obviamente, vem minhas tias, vem para meus filhos, meus sobrinhos. Mas isso é muito perverso, se você pensar que a gente precisa ainda escolher alguém para ser o doutor da família. E isso é um atravessamento de um processo racial, né? Que a sociedade brasileira não quer discutir, né? Se recusa a dar espaço à população negra. Então, isso precisa ser ampliado para além das militâncias que ainda nos questionam, mas pensar que ou chega a política pública pensada para essa não minoria, né, doutora Renata, da população, para pensar o verdadeiro acesso, né? Porque o acesso não pode ser apenas pelas mazelas sociais. E a gente ainda está nesse lugar, porque somos nós que morremos, nós que somos aprisionados, nós que estamos no subemprego, então todos os índices sociais, né? Todos os marcadores nós estamos na base. Então, isso mostra ainda que a gente ainda precisa fazer muito pelos nossos, né? E aí acho que você já até pontuar algumas coisas, né, alguns caminhos, algumas, né, como o Cláudia coloca, né, essa questão das pessoas negras estarem ocupando esses espaços de formação na academia, a questão da militância, uma militância que também acolhe, né, porque é uma militância que pode acolher, que acolhe essa dor. O que mais vocês colocariam, assim, como caminhos, como possibilidades para a gente conseguir... assim, né? Na verdade, eu vou até retomar o título desse episódio, né? O que é que vocês acham que a psicologia tem ainda para escutar, né? Como é que a psicologia pode se colocar para essa escuta? Como é que a psicologia poderia colocar? Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho disso. A psicologia já está caminhando, né? Ainda que a passos historicamente para a gente lentos, né? Que a gente vem desse processo de apagamento racial, de apagamento das nossas memórias coletivas. Essa questão do mito da democracia racial, né? Ainda é muito vigente no nosso país, né? Essa crença que somos todos iguais. Não, a gente não é, né? Então, assim, na psicologia, a gente pode e deve estar dando continuidade no processo científico, né, nas nossas formações continuadas, enfatizar as questões étnico-raciais, questões de gênero, questões de classe, questões que atravessam a subjetividade, né. Para além disso, né, a gente precisa também na psicologia está fomentando a descolonização do nosso olhar também, né? Está lendo autores e autoras negras, ter referências para além da psicologia também, né? A gente tem uma série de referências de intelectuais negros e negras muito rica na própria produção nacional,
né? Sim, então a gente ter essas referências também ajuda a gente a descolonizar esse olhar desse outro que vai chegar pra gente na clínica, né? Sim. A gente ter essas formações continuadas também dentro da psicologia, ter essa mudança na estrutura dos currículos também, das próprias formações de psicologia. A gente tem milhares de cursos de psicologia em São Luís. Sim. Será que esses cursos estão fomentando essas discussões? Como é que estão acontecendo essas discussões, né? Então são pautas que a gente precisa levar principalmente para dentro da universidade, para quem está se formando agora, né? E para além disso, a gente está falando só aqui, nós pessoas negras, né? Enquanto pessoas que sofremos as reverberações do tráfico negro há muitos anos atrás. Então, assim, a gente precisa também que a branquitude também tenha consciência racial, que o lugar da branquitude também é um lugar de poder que faz a manutenção dessas violências raciais, né? Então, nós, enquanto pessoas negras, a gente está, de certa forma, ocupando nossos espaços na medida do possível, né? A gente está fazendo o que a gente pode dentro da nossa possibilidade, né? Mas a gente também precisa que seja para além da gente. Eu acho que o casamento das ciências, ela é algo que é fundamental, né? Porque você, por exemplo, você beber da fonte da antropologia para a psicologia, eu acho que é super necessário, né? E aí dessa nova antropologia também que a gente está falando, né? Que traz esses autores e autoras negras que te colocam no centro desse universo real, né? De você pensar que a psique não está afastada do teu coletivo, enfim. Você levar, e aí para mim é fundamental a mudança dos currículos dos cursos, né? Não dá pra gente ter uma disciplina eletiva e aí eu sou o professor Carlão ou o professor negro que chega. Eu acho que você fala algo que é fundamental. Precisa perpassar por quem está ali dentro, por quem está produzindo conhecimento. Tem que alterar o currículo. Então, tem que alterar o currículo desde o ensino médio, olhar para as nossas crianças lá na base, né? Como é que eu vejo, como é que eu discuto isso no pré, na escola, eu vou subindo até chegar na universidade. Porque é um processo de formação. E é isso que faz a gente fazer se perder no meio do caminho. Então, esse casamento, acho que a psicologia, Ana, ela precisa pensar isso, né? Quem é essa criança que chega desde lá de baixo, da onde é que ele está? Então, eu acho que escutar, né, você permitir também escutar, né, trazer para dentro das clínicas, enfim, e o beber das demais ciências. Mas, enquanto a gente perpetuar currículos escolares e acadêmicos, que nós somos ainda vistos como estudantes, como estudados, né, e ainda só um ou outro professor acha que ele pode falar sobre isso, adoece o professor. Exatamente. Né? Adoece o professor. E às vezes ele consegue reverberar a fala dele em 2, 3 alunos no máximo. Sim. Eu acho que é isso, que é como é que a branquitude se coloca nesse lugar, né? Porque precisa ser problematizado, né? Porque a branquitude o branco não é problematizado, o branco é. Né? Então você tem, quando você pensa na população negra, você tem uma série de diferenciações, de especificidades. Mas eu acho que seria, eu penso, por que a gente não tem debates sobre as pessoas brancas falando sobre a questão racial no Brasil? Sim. Eu acho que seria extremamente importante. Não, você já me deram ideia que eu já estou pensando que a próxima atividade desta comissão educacional é colocar isso em questão, né? Falar também sobre a questão da branquitude dentro da psicologia. Como que essas pessoas se veem, como que essas pessoas veem o Brasil nesse sentido? Se você tem... Como é que empresários, como é que você pensa a questão do comércio, da produção, quem está consumindo, porque, enfim, as pessoas parecem que não se dão conta disso, né? Que o racismo é uma forma de empobrecimento da sociedade, uma forma extremamente violenta de empobrecimento, não é só das pessoas é da sociedade. Pretas, não atinge só as pessoas pretas, atinge a sociedade como um todo. Então, eu penso que seria interessante ampliar esse debate para essas questões, mas especialmente pensando do ponto de vista da formação, é preciso uma alteração nos currículos de formação desde das escolas, né? Porque você chega nas escolas infantis, você vê
imagens de famílias que não dizem respeito aquelas crianças que estão lá. Sim, é outra. Então você não tem referência, as suas referências vão sendo eliminadas, vão sendo apagadas, você não tem referência de positividade. O que as festinhas são colocadas o quê? O que acontece ali naquelas coisas, né? Agora, recentemente, a gente viu a história do cabelo maluco. Sim, agora tem a história do cabelo maluco. Tem umas coisas assim, um tanto doentias. Perversas, né? Eu acho que, né, que é preciso, que talvez, eu não sei nem se só a psicologia vai dar conta disso. Sim. Claro que é uma área, claro que tem a sua especificidade nessas relações, mas é preciso pensar no conhecimento de uma forma mais ampla, né? Como é que a gente está tratando, como é que se dá o que é a filosofia africana, por exemplo? Porque não traz essa aproximação com esses debates. Então, eu acho que falta muito da gente interferir nos currículos de formação, né? Desde a base, né? Para você qualificar os profissionais da educação, seja da sala de aula, seja da gestão. Né? Quando a gente criou, por exemplo, a licenciatura em estudos africanos, foi pensando nessa perspectiva, né? Porque quando teve a exigência, a aprovação da lei 10.639, houve muita reação contrária, né? E um dos argumentos era, não tem gente qualificada. Não tem formação. Aí você encontra professores que falam, mas eu nunca fui na África, como é que eu vou ensinar? Olha, gente, falava, mas você ensina história napoleônica? Já foi na Europa? Estuda. É isso. Então, é questão de estudar, de ter predisposição. E como é que você pode fazer isso? A alteração dos currículos, porque senão você não forma, não qualifica, não modifica. A gente discute o 13 de maio historicamente no movimento negro, né? Não se festeja o 13 de maio, porque se trabalha a questão do que foi o 13 de maio da população negra. E as escolas reproduzem o 13 de maio, Isabel. Então, assim, a gente fica, e é isso, você vai escutar, na universidade, você vai escutar algo sobre o 20 de novembro, por exemplo. Isso depois de ter passado 20 anos. 20 anos escutando que teve uma princesa que libertou os escravos, enfim. E aí é isso, né? Esse adolescente que está lá na periferia, ele escuta historicamente que ele foi viver um processo de escravização, ele é esse lugar, se não for desconstruído para ele esse lugar em algum momento. E quem é que vai desconstruir isso? É a educação, nesse caso, exatamente, né? E aí vai ter que ser na universidade. Quando ele vai encontrar um professor. Eu lembro muito disso da minha filha, por exemplo, na escola que ela estudava. Lembra, Carlão, disso? Eu tive que fazer uma festa na casa de Carlão para ela ver os tios negros que não eram zelador da escola, que não era ele começou a fazer essa coisa de encontro com a juventude. Era para poder desconstruir esse lugar que a escola trazia para as crianças, né? Do cabelo, a discussão do cabelo das meninas negras. Então, é um processo muito perverso, né? Para nossa juventude. E aí, nós chegar na clínica para dizer assim, me ajuda. Porque depois de tanto todo tempo, esse processo, chama uma imagem completamente deturpada de si, e você muitas vezes sozinho, né? Você vê todos os seus no caminho, fazendo uma trajetória. Exatamente. Gente, infelizmente, chegamos ao final do encontro, né? Foi muito bom, passou rápido. Né? Eu queria ter passado mais tempo nessa conversa. Agradeço muito, né, as convidadas e os convidados que estão aqui. Eu tenho certeza que quem vai estar nos escutando, quem vai estar nos escutando pelas plataformas de podcast. Mas quando tiverem acesso, encaminhem esses episódios para outras discussões, encaminhem para as pessoas pretas, mas também para as pessoas brancas, porque elas precisam escutar isso que a gente está falando aqui. Né? Então, agradeço muito a participação da Renata, da Cláudia e do Carlão. Espero poder encontrar com vocês em outro momento. Até a próxima. Este podcast é uma realização do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão. Idealização, Comissão de Relações Étnico-Raciais. Coordenação geral, Ascom CRPMA. A produção é de Evelyn Santos e Silmara Durães. Roteiro, Ana Letícia Lima e Silmara Durães. Apresentação, Ana Letícia Lima. Foram convidadas para esse episódio Carlos Benedito Rodrigues da Silva, Cláudia Rejane Martins Gouveia e Renata Souza Costa. Captação, Dudu Azevedo. Edição e finalização, Catamarã Filmes.
As ilustrações são de Camila Franciele. Este episódio foi gravado no Estúdio Vivas. Psicologia, cada vez mais plural e mais presente no Maranhão. Até o próximo episódio.